Bom dia, Cereto. Nós estávamos aqui discutindo o desempenho dos clubes brasileiros na Libertadores, questionando a questão dos empates. Nenhuma vitória ainda, né? Nenhuma vitória, uma derrota e os empates. 3 empates, a derrota do Cruzeiro fora de casa. Ainda tem Santos e Palmeiras pelo caminho. De todos esses empates aí, você acha que o do Corinthians talvez tenha sido o melhor resultado? Me parece a avaliação do próprio Corinthians, não sei se você concorda com ela. Isso, foi um empate planejado pelo Corinthians. O Corinthians saiu muito satisfeito do jogo de ontem lá na Colômbia contra o Milionários. O Corinthians jogou para empatar. É claro que ninguém joga para empatar, todo mundo joga para ganhar, mas o empate, até pela estratégia de jogo do Corinthians, ele foi muito comemorado. O Corinthians praticamente não sofreu, né? O Corinthians, quando se defende, já desde o ano passado, ele se defende com muita competência, com as duas linhas de 4 muito aproximadas. Já é um time compactado, formatado pelo Fábio Carille para se defender dessa maneira. E quando atacou, tentou trocar os passes, tentou segurar a bola, embora a maior posse de bola tenha sido do Milionários, do time da casa, mas o Corinthians não sofreu. Não sofreu e quase venceu, porque no finalzinho acertou uma bola na trave no zagueiro Henrique, numa jogada de escanteio. O Henrique conseguiu chutar e a bola bateu no travessão. É claro que o Corinthians ainda sofre um pouco pela questão do centroavante, né? O Corinthians não tem um jogador para fazer a função que fazia o Jô. Então o Corinthians não tem aquela chamada profundidade. Mas está tentando jogar nesse esquema que deu certo contra o Palmeiras, por exemplo. Foi muito bem contra o Palmeiras jogando sem o centroavante. E ontem jogou de novo com o Jadson e com o Matheus Vital. O Rodriguinho fez muita falta, porque o Matheus Vital é muito bom jogador, mas ainda não é o Rodriguinho. Olha só o Henrique, meteu a bola no travessão. Se essa bola entra, o Corinthians sairia na estreia com uma vitória, aí sim mais do que comemorada, mas o empate foi sim satisfatório, considerado satisfatório, o Barreto. É bom lembrar que o Corinthians é um time ainda em busca de um sistema de jogo nessa temporada. Sistema, eu acho que, tudo bem, a questão da referência, né, Barreto, do jogo, muda um pouquinho o conceito. O sistema é uma coisa mais ampla, né? O sistema está mantido. O que a gente está falando é do esquema mesmo. Como diz o Cereto, de uma formação. Se organiza muito com as linhas de 4. Eu só fiz um jogo do Corinthians no estádio esse ano. Curiosamente, o time perdeu para o São Bento na volta à Arena Corinthians, mas um gol que nasceu de uma jogada de escanteio, né? Que é aliás, o que teve de gol de bola parada, que nasceu de bola parada nessa rodada da Libertadores é uma grandeza. E contra o time brasileiro, então, eu acho que o Corinthians já tem uma identidade. A questão de substituir o Jô é uma questão difícil, principalmente pelo nível que o Jô jogou o ano passado, né? Ontem não tinha o Rodriguinho, estava suspenso o Rodriguinho. O menino Matheus Vital, que tem muito potencial, acho que tem tudo para dar certo no Corinthians. É uma opção você ter ali uma mobilidade, uma escolha de uma mobilidade maior, que a gente fala falso 9, essas coisas todas, né? E acho que o Corinthians vai se encontrar. E ainda acho que o Corinthians não desistiu de contratar um centroavante. Acho que o Corinthians ainda que tem carência no mercado de você ter um... Né? Porque para contratar mais um não adianta nada, né? Esqueceu a primeira fase da Libertadores. Deixou passar e vai ver com calma Marcelo, agora, na primeira fase é o seguinte, o Deportivo Lara, você vai ganhar 6 pontos. É obrigação, certo? É o que todo mundo está prevendo para esse grupo. É claro que nesse grupo o corte vai ser um pouco mais alto. Talvez, né, com 9 você não se classifique. Mas se você arranca um ponto com Milionários e você faz um jogo de troca de pontos com o Independiente, ganha os 2 jogos do Lara e do Milionários, então você está classificado assim sem muito estresse, sem sofrer muito. Então acho que o Corinthians ainda tem um tempo para conseguir encontrar essa sintonia fina, porque a chegada do Henrique, eu acho o Pablo um jogador mais jovem, mais robusto fisicamente, mais veloz, mas o Henrique tem essa experiência e tal. O Corinthians consegue jogar como o time se referia ao Flamengo, encurtando o campo, isso é uma virtude do Corinthians. Então eu vejo o Corinthians com tranquilidade, eu acho que o Corinthians vai se encaixar. Isso é uma característica de novo calendário da Libertadores, que te dá mais tempo. Claro. Né? Porque a coisa começa para valer no segundo semestre, agosto. Então, já que você consegue passar pela primeira fase, você tem tempo para se achar no caminho. Agora, nessa busca aí pelo menos para essa primeira fase de Libertadores, vamos falar já de primeiro semestre, né? Nesse primeiro semestre do Corinthians, o Carille busca soluções para quem vai ser o cara mais avançado. Eu até achei que ele foi muito ousado, porque ele fez uma mudança radical de esquema antes do clássico contra o Palmeiras.
E a gente sabe que, principalmente no Brasil, o resultado referenda se foi certo ou se foi errado, né? Como ele ganhou do Palmeiras, então... Mas a gente vai ver agora, no médio, mais para o longo prazo, se essa solução é boa. No caso de ontem, o Cereto falou da substituição do Rodriguinho pelo Matheus Vital, fez a comparação de um com o outro, né? Claro, o Matheus Vital ainda não está no nível do Rodriguinho, mas coube a ele também, mais vezes, o papel desse homem mais avançado, né? Eu não sei se é a característica dele. Será que foi isso? Sacrificou um pouco, Ceredo? Porque no começo do jogo, na primeira parte do jogo, o Matheus Vital ficou ao lado do Jadson, né? Muito próximos uns dos outros. Mas aí acontece que não estava dando certo. E aí o Jadson jogou um pouco mais recuado na armação do time mesmo e o Matheus Vital mais avançado. Não é a dele, né? É claro que não é a dele, mas é o que o Luiz Roberto falou. Aí não é o centroavante de referência, é um jogador que tem a mobilidade, que faça o falso 9, como os treinadores dizem, que sai para o jogo, que abre espaço para outros jogadores penetrarem na infiltração. Agora, isso tem que ter tempo, né? Não é fácil assim, tem que ter treinamento para ter aquela combinação de movimentos, para que o cara que está na referência saia para buscar a bola, para abrir o espaço, para que o outro do meio de campo venha e faça a penetração. Contra o Palmeiras deu muito certo, embaralhou a defesa do Palmeiras. Ontem já não deu tão certo assim. O problema é que as opções do Carille, o Casim está descartado, não foi nem inscrito na Libertadores, deve ser negociado. Demorou, aliás, para o Corinthians desistir do Casim. O Júnior Dutra não é centroavante, é um jogador mais de lado. Aí tem o Sheik, que vai entrar no segundo tempo, também não é centroavante. Tem o Luca, que também não é centroavante, é jogador de lado. Corinthians não tem esse jogador de camisa 9, não tem. Vai ter que contratar, vai ter que trazer. Porque o primeiro gol contra o Palmeiras dá a receita exata de um time que joga sem uma referência. Você trocar 28 passes e 1 minuto e tal de posse de bola, fica muito claro de que você não está procurando aquele jogador que está de costas e que está fazendo o trabalho de pivô, que cada dia está mais raro no futebol brasileiro, porque é difícil. O Tite está procurando para a seleção brasileira. O Tite não tem, pois é. Está procurando. Não está procurando centroavante, ele está procurando um cara para fazer essa função. Esse tipo de jogo, Então eu acho que o que me deixa sereno em relação ao Corinthians é isso. Quer dizer, está claro que o Corinthians continua com seu estofo de jogo. É aquele Corinthians. Não teve o Jô, mas trocou 28 passes para fazer um gol no Palmeiras. Olha aqui, o Cereto falou em resultado, em empate planejado, né? O Carille falou em resultado a ser comemorado. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. O sistema defensivo do Corinthians já funciona há um bom tempo, né? Desde 2008, aí 2009... com o Mano Menezes, depois vem o Tite ajustando e eu simplesmente dando um segmento para esse sistema que funciona bem, que sabe sofrer, que sabe suportar a pressão. A nossa estratégia, o que nós programamos era para vir aqui buscar a vitória, mas por tudo que aconteceu no primeiro tempo, a gente sai muito satisfeito com o resultado sim, porque nosso primeiro tempo não foi bom, né? Tem que ser muito verdadeiro e claro, mas o nosso segundo tempo eu gostei demais, ficamos com a bola, criamos oportunidades, agredimos mais o gol adversário, por isso que a gente comemora bastante esse ponto aqui em Bogotá, né? Uma competição muito difícil, Libertadores, também é importante somar fora de casa. Tudo muito direto, né? Muito sem floreios. Bem o Carille, que ele é. Agora, eu estava achando que o Milionários era o time a ser observado nessa chave, né? Porque vocês estão dizendo aí, tem um time que vai te dar os 6 pontos, teoricamente. Tem outro que é o seu principal rival pela vaga. Tropeçar contra o Lara é risco de não classificar. O Milionário seria aí o que a gente ainda precisava descobrir se é um problema no caminho do Corinthians ou não. Embora é campeão colombiano, eu acho que o Júnior, que vai enfrentar Palmeiras hoje, eu acho que o Júnior é mais forte. Atlético Nacional, eu vi a vitória contra Colo-Colo no primeiro dia. Está muito cedo. O técnico que era técnico de Lanús, Almirón, que foi para lá, é muito em transição. É muito diferente do que o Atlético Nacional dos últimos anos. Por enquanto, a maior ameaça fora de Brasil e Argentina, eu vejo talvez com o Júnior. Agora, Cereto, fascinante hoje.
Vai ser fascinante hoje, eu concordo totalmente. Aí o Júnior vai dar trabalho, o Júnior está no páreo. Vamos falar daqui a pouquinho dos times que ainda vão entrar em campo, os times brasileiros que ainda vão entrar em campo pela Libertadores. Eu só queria partir de uma entrevista que teve um momento bem claro para outro que confundiu um pouco a gente, Cereto.